Abra comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, fica de pé, tá? Agora. Capítulo de número 1, versículo de número 1 apenas. Nós vamos expor somente o versículo de número 1. Para você ver, e eu desde já reforço o convite. Tenta não faltar aos domingos, pelo menos, porque nós vamos fazer pregações aos domingos que vão mostrar coisas maravilhosas, que vão fazer com que nós cresçamos na graça e em conhecer ao nosso Senhor. Romanos 1, versículo de número 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Sempre traga a palavra de Deus, porque uma pregação expositiva, ela não flutua. Ela tem que vir como fincada no concreto, é uma edificação. Ela tem que ter apoio bíblico, base bíblica. E se você quer ter base bíblica, você tem que andar pelo menos com a Bíblia. Romanos 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vou ler mais uma vez. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, eu sinto hoje aqui o peso de pregar a tua palavra. O homem não consegue sozinho. Se o Senhor não estiver com ele, não dá para falar de coisas tão grandes e complexas. Não dá para ministrar, meu Deus, ao coração se o teu Espírito não estiver presente no meio da congregação. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor que tome o teu lugar aqui neste altar. Nós já te louvamos, nós já oramos, mas nós queremos ouvir, nós queremos aprender com o Senhor, ó Pai. Então, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, fale com cada vida aqui presente. Meu Deus, nos livre das mazelas da nossa vida, da nossa incapacidade de compreender, meu Deus, a Tua vontade, Senhor. Nos dê entendimento das coisas que são de cima. Que cada pessoa, meu Deus, que entrou nessa casa de oração, meu Pai, ela venha sair daqui, meu Deus, como um cristão genuíno, firmado na rocha que é o Senhor. Então, meu Deus, nos abençoe com a tua presença. Mas, meu Pai, fique à vontade, meu Deus, para falar da tua maneira, para falar do teu jeito, Senhor. Fique à vontade, meu Deus, para expor aquilo que nós estamos errando, a maneira que estamos errando. Abra o nosso entendimento para sermos conhecedores da Tua palavra e da Tua presença. No nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glorifique a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Mas façam silêncio. Os obreiros, atentos à igreja, por favor, para se caso eles precisarem de água, estejam prontos a entregar, tá bom? Para que ninguém precise se levantar, para somente se precisar muito ir no banheiro, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. Imagina você ter um sonho e de repente, quando você está prestes a realizar esse sonho, você percebe que aquilo que você pensava que era de uma maneira se torna uma coisa completamente diferente. É assim que Paulo, ele vai ter essa visão de Romanos.
Porque Paulo, ele é um cidadão de dupla cidadania. Ele tem cidadania romana e assim como também ele é um israelita. Ele é da tribo de Benjamim. Não se fala muito da infância de Paulo, a não ser que ele era um homem muito conhecedor da palavra de Deus. Mas a carta de Paulo aos Romanos especificamente, quando nós começamos a ler dessa maneira, nós não conseguimos captar ainda o contexto do que está acontecendo. Então eu vou explicar bem para você entender o ponto de partida dessa carta. Então nós vamos responder 3 perguntas. A primeira é: quem escreveu a carta aos Romanos? Por que eu estou dizendo quem? Porque os evangelhos, quando você vê Marcos, Mateus, Lucas e João, você não vê dizendo assim no prefácio, tal escritor para os irmãos do século futuro. Porque os evangelhos em si, eles são dados como anônimos. Mas a carta de Paulo aos Romanos, sem sombra de dúvida, é Paulo que escreveu. Tanto pelo estilo da ministração que nós encontramos aqui, quanto também pelo tempo, pela linha do tempo que é traçada. Mas uma coisa muito interessante é que Paulo ele não conhecia a igreja de Roma. Ele não conhecia o povo que estava ali em Roma. E ele não é ele quem fundou a igreja que está lá em Roma. Pastor, então, para quem que ele vai escrever essa carta? Essa é a segunda pergunta. Paulo ele vai escrever para os irmãos que estão ali e constituíram uma igreja na Itália, mais precisamente em Roma. E amados, se Paulo não fundou a igreja de Roma, quem que fundou então? Quem que fundou a igreja de Roma? Segundo os católicos, quem fundou a igreja de Roma foi Pedro. Você vê que ali tem até a Basílica de São Pedro. Eles têm ali uma devoção muito forte quando se fala de Pedro, mas não se tem base bíblica, não se tem base histórica, nem sequer que Pedro esteve em Roma evangelizando alguém. E como a pregação é expositiva, você tem que ter uma base em que se apoiar se alguém te questionar falando, então, como que você garante que Pedro não fundou a igreja de Roma? Porque lá em Romanos capítulo de número 15, aliás, Romanos capítulo de número 16, não precisa abrir, porque nós vamos expor isso depois, pois você vai conferir lá que Pedro ele faz um monte de saudações. Ele sauda, por exemplo, todos os irmãos. É a mesma coisa de eu dizer aqui, ó, eu saudo a irmã Alícia, a irmã Joelma, o irmão André, o irmão Esdras, a irmã Ingrid, a irmã Janaína, o irmão Éder, mas ele não cita o nome de Pedro. Como que ele vai saudar a igreja inteira e não saudar o fundador ali daquela igreja? Então, eu me apoio nisso. Pastor, então, quem que fundou a igreja de Roma? Amados, há algumas variações históricas, mas eu tirei a minha própria conclusão, que a igreja de Roma, ela foi uma igreja fundada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, então o Espírito Santo levantou alguém lá? Não, eu tenho uma base bíblica que vamos comigo em Atos capítulo de número 2. Diz a palavra do Senhor no dia de Pentecostes que Israel é uma cidade que está cheia e a capital ali, Jerusalém, está lotada de cristãos, de judeus de todas as nações do mundo. E diz a palavra do Senhor que naquele dia tinham 120 cristãos dentro de uma casa, enquanto os judeus estavam ali naquela cidade para participar
da festa de Pentecostes, que era uma festa obrigatória. E de repente, num determinado momento, de dentro de uma casa, saíram aqueles 120 cristãos, tomados pelo Espírito Santo de Deus, e começaram a evangelizar todos os judeus de várias nacionalidades que estavam ali em Jerusalém. E eles começaram a falar, não palavras simples, eles anunciavam as grandezas de Deus. E todos aqueles judeus que estavam ali ouvindo, diz a palavra do Senhor aqui em Atos 2, no versículo de número 7, diz o seguinte: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um falar em nossa própria língua materna? E diz aqui que tinha ali irmãos judeus que moravam, que eram partos, outros medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da Frígia e da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, entenda o seguinte: tinha visitantes de Roma que ouviram a palavra do Senhor, a grandeza de Deus sendo anunciada ali, através daquelas 120 pessoas. E depois Pedro, ele pega a palavra e começa a ministrar ao coração do povo. E ele começa abrindo no texto lá do profeta Joel, falando que Deus, ele tem uma promessa muito grande de derramar o Espírito Santo, não só na vida daqueles que pregavam, mas na vida daqueles que criam também. E a promessa se estendia aos velhos, aos jovens, aos servos. Era uma bênção completa. E aquela palavra foi tomando o coração dos visitantes. Diz aqui no versículo de número 39, o seguinte, que Pedro, ele vai dizer isso aqui: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quando Pedro, ele disse isso para aquelas pessoas, todos que saíram de Jerusalém estavam acreditando numa mudança de vida. Todos que foram naquela festa obrigatória, e tudo que é obrigado é ruim, tudo que você faz obrigado passa a ser ruim na sua vida. Mas naquele dia daquela festa obrigatória, eles saíram com uma mudança de vida. Eles saíram com uma nova perspectiva, que Deus muda histórias, que Deus muda famílias. E meu irmão, eu quero que você desde já tome posse disso, porque hoje você vai sair daqui, de dentro dessa casa, cheio de esperança e de fé no Deus Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder para mudar todas as vidas. Amém? Então, assim começou a igreja de Roma, fundada na pureza do Espírito Santo. E amados, quando que Paulo, ele vai escrever essa carta, que é relevante também para o nosso ensino? Paulo, ele vai escrever a carta aos Romanos durante a sua terceira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo, você sabe para onde que foi? Onde que foi então? A primeira viagem missionária de Paulo foi para a Galácia. E ali na Galácia, Paulo, ele vai visitar Pisídia, Icônio, Derbe, Listra. E a segunda viagem missionária, Paulo, ele vai fazer para a Macedônia. E aí ele visita Filipos, Tessalônica, ele visita Bereia, ele também vai passar raspando ali por Atenas, e ele vai para Corinto. Ele fica ali aproximadamente 1 ano e meio em Corinto. E depois ele começa a terceira viagem dele, e ele vai para Éfeso. E ele fica 3 anos ali em Éfeso.
Quando terminou a jornada de Paulo ali em Éfeso, ele tinha que ir lá para Jerusalém. Lá para Jerusalém, porque ele precisava levar uma oferta de dízimos para os irmãos que estavam lá na Judéia. Porque o que aconteceu? Nesse período em que Paulo está viajando, havia um imperador em Roma, um imperador chamado Cláudio, e ele vai governar vários anos. E esse imperador, ele vai expulsar todos os judeus cristãos que habitavam em Jerusalém, em Roma, perdão, porque houve uma grande fome. E como o romano, ele é muito semelhante àquilo que os americanos eles fazem, por exemplo, se está faltando emprego, ele manda o imigrante ficar desempregado para dar para aquele que é da sua nação. Só que os cristãos que estão ali em Roma, todos eles foram expulsos do país. Imagina, você chegar na sua cidade com a mão na frente e com a outra atrás, sem ter o que dormir, sem ter o que comer, sem ter aonde dormir. Imagina só, quem pode socorrer? Os parentes não querem. Os parentes não têm condição porque são judeus e agora você é cristão. Eles viram as costas. Não é assim que acontece com a vida de muita gente. Eu já vi pessoas falando, olha, eu só não me batizo nas águas, senão minha avó nunca mais vai me dar bênção. Porque ela é católica assim. Dizem que é do pé roxo, né? Mas eu nunca vi o pé para conferir. Mas tem pessoas que são assim, viram as costas por causa da opção religiosa que a pessoa ela tomou. Só que nesses momentos de dificuldade, a igreja do Senhor, ela tem que fazer a diferença. Por isso que Paulo, que está lá em Éfeso, ele vai sair e vai entregar a oferta para os irmãos que estão lá na Judéia. E diz aqui em Atos, capítulo de número 18, que esses cristãos que foram expulsos, Paulo ele vai conhecer dois deles, que são pessoas que vão ser bênçãos no ministério de Paulo. Diz aqui, em Atos capítulo 18, Paulo ele agora está praticamente na Grécia. Diz aqui, em Atos 18, versículo 2, diz assim: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Então Paulo ele vai pegar uma amizade com esses dois judeus que estão vindo de lá, que estão se transformando em cristãos. E esses judeus, esses cristãos judeus, eles vão começar a dar alguns diagnósticos do que acontecia em Roma. Por exemplo, eles vão dizer que o cristão em Roma é tratado como lixo. Que o cristão, quem professa uma fé a não ser nos homens, nas imagens, eles são expostos a uma vergonha muito grande. E Jesus, ele disse isso, amado. Lá em Mateus capítulo de número 24, vamos lá comigo, no versículo de número 9, Jesus ele vai dizer que nesses fins dos tempos, ele diz aqui que as pessoas vão odiar os cristãos, aqueles que amam a ele, sem até ter motivo aparente. Diz aqui, então eles os entregaram para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, inclusive em Roma. Inclusive em Roma. E o ódio do cristão
ele nasce já no coração do homem. Sabe por quê? Porque já aconteceu isso comigo. Eu já odiei cristão. Eu já odiei, amado. A ponto de não querer vê-los na minha frente. Quando chegava uma pessoa, já vinha aquele pavor. Não, sai para lá. Sai para lá. Porque o ódio contra o cristão, talvez você já sentiu isso também. Talvez você já disse outrora, eu nunca vou pisar dentro de uma igreja evangélica, porque eu tenho raiva de cristão. Mas por quê? Não sei, só tenho raiva. Os cristãos ali em Roma estão sofrendo muito. Mas sabe por quê? Que o ódio contra o cristão, ele nasce dentro do coração do homem. É porque é normal as pessoas não gostarem de olhar para a luz. Ninguém gosta de olhar para a luz. A luz, ela dói, porque a nossa natureza é de trevas. Nós, seres humanos, nós temos uma mente má continuamente, segundo o próprio Deus. E quando vem a luz sobre a nossa vida, é a mesma coisa de você tentar olhar para o sol. Dói. Dá aquela ânsia, não, sai daqui. Eu já fui visitar lugares que as pessoas quase me expulsavam, dizendo, sai daqui. Você não pode entrar aqui dentro. Você não pode vir aqui. Você não pode participar, igual até mesmo na casa de parentes. Quando eu estava no mundo, eu entrava com facilidade e gostavam de mim, mas depois que eu me converti e passei a ter a luz de Cristo refletindo na minha vida, porque eu não tenho luz, mas Ele tem, as pessoas começaram a me evitar. Você vê que os seus amigos começam a te evitar, já não querem mais te chamar para outras coisas. É porque ninguém gosta de ficar olhando para a luz. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que você não se sinta triste com isso, porque às vezes as pessoas elas querem se afastar de você, não querem estar do teu lado. Vamos comigo para a casa do Senhor, não vou. Fique feliz, sabe por quê? Por causa que é sinal que Cristo está dentro do teu coração. E a presença do Senhor, aonde ela está, ela vai incomodar as trevas mesmo. Aleluia! Então, meu irmão, as trevas elas não gostam de olhar para a luz. E Roma, ela é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes nessa época. E Roma, ela é muito parecida com o Brasil. Roma recebia influência do mundo inteiro. Tudo que era moda fora no mundo inteiro ia lá e desembarcava em Roma. É igual aqui no Brasil. Tem hora que a pessoa está passando vestindo uma roupa tão esquisita que dá vontade de perguntar, meu irmão, você não tem espelho em casa, não? Tá ridículo, tá feio. Não, você não sabe a última moda lá em Roma, lá em Paris. Misericórdia. Igual você vê, às vezes você passa na rua, aí tá as mulheres praticamente nuas e falando que é moda. Dá vontade de falar, não, você não tem roupa. Vamos lá na assistência social da igreja que lá tem. E aí você pega e se veste melhor. Mas tudo que era tipo de modismo ia parar lá em Roma. Imagina como que é essa cidade para cristão ficar lá. É muito semelhante. O Brasil. Você está passando, imagina as músicas que tocam em Roma. Você já viu você está em casa deitado, chama os irmãos para fazer uma oração. Aí quando você dá as mãos, aquele vizinho, né, que ainda precisa encontrar Jesus, ele põe aquela música mais pornográfica, que você começa a ficar envergonhado dentro da sua própria casa. Fala, meu Deus, o que eu faço? Meu irmão, me desculpa. A cara começa a queimar, porque tudo que é ruim desembarcava em Roma. Os cristãos eram difíceis de ficar ali. Outra coisa, Roma, para você ter uma ideia,
ela era conhecida como lixo do mundo naquela época. Tudo que não prestava parava lá em Roma. Você não vê um monte de gente que vem para o Brasil, que conhece o Brasil como um país do sexo fácil, né? As pessoas, elas vêm para cá procurando turismo sexual, pedofilia, porque sabe, quer montar empresa fantasma, vamos para o Brasil. Porque lá as coisas é mais fácil, lá tem o jeitinho brasileiro que virou sinônimo de falcatrua. Roma era todo tipo de coisa ruim. Estava em Roma, mas uma coisa que pegava muito pesado ali em Roma era depravação sexual em todas as esferas, a ponto de se fazer uma história de todos os imperadores de Roma, e o único que não era homossexual era só Cláudio. Nero era, todos que vieram antes eram, mas Cláudio, ele não era homossexual, mas a esposa era uma meretriz. Todo tipo de depravação sexual, de torpeza, de sodomia, de todo mal que Deus ele abomina, desembarcava ali em Roma. Então Roma não era um lugar maravilhoso de se estar. E esse lugar terrível, se você fica sabendo que ele é desse jeito, se te derem uma passagem de graça, você quer ir para esse lugar? Sim ou não? Mas Paulo, ele anseia em conhecer e estar ali. Diz aqui em Atos 19, no versículo de número 21, Atos 19, no versículo de número 21, que ele anseia em estar ali em Roma. E diz aqui, que ele está fazendo até planos para ir para lá, mesmo sabendo de tudo isso. Diz aqui em Atos 19, no versículo de número 21, diz assim: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. É necessário, eu preciso estar em Roma. Mas por que, meu irmão? É isso que muitas das vezes dá um nó na nossa cabeça. Por que sabendo que o lugar é perdido, que tem depravação, que as coisas não vão bem, que há perseguição, Paulo anseia estar num lugar como esse? Porque Paulo, amados, ele sabe que ele pode ser útil ali. Ele sabe que tem gente precisando de Deus ali naquele lugar. Ele sabe que tem almas perdidas em Roma, e Paulo ele tem uma sede, mas uma sede tão grande que ele não consegue olhar para a dificuldade. Ele não consegue, ele sabe que tem pessoas sofrendo, e ele sabe que é o evangelho que pode salvar vidas, que ele pode mudar a vida do homem, porque ele mesmo é prova disso. Ele sabe que lá em Roma, se ele for para lá, ainda que ele seja um grãozinho de nada, com o Deus que ele serve, ele pode fazer a diferença, ele pode influenciar aquela cidade. E meu irmão, minha irmã, eu quero que você comece a olhar para a tua volta, porque nós como cristãos, nós não podemos nos contentar simplesmente em ter a nossa salvação, porque ela é o maior presente de Deus, mas temos que ter sede de ajudar as pessoas, temos que ter sede da verdade, temos que ter sede de levantar o caído, e a única coisa que pode mudar a vida do homem caído é o evangelho do Deus Todo-Poderoso, é o anúncio das boas novas que vem da presença de Deus. Aleluia! Paulo, ele sabe, eu sou prova disso. Eu era um homem cego, eu era um fanático.
Eu queria somente aparecer para homens. Eu queria perseguir, eu queria matar. E falava que era em nome de Deus. Que amor era esse? Eu sei que o evangelho de Deus, ele salva vidas, até num lugar como Roma. Pastor, eu moro num lugar muito perigoso, até perto da tua casa, o evangelho pode fazer a diferença. Eu moro num lar totalmente desestruturado, o evangelho de Deus, ele salva vidas, porque você é uma prova disso. Você é uma prova do que Deus, ele faz na vida do homem. Então, Paulo, ele sabe que ele precisa ir ali e pregar um evangelho muito forte. E ele não vai chegar em Roma pregando prosperidade. Ele não vai pregar prosperidade dos sacrifícios e ofertas por bênçãos. Ele não vai pregar isso, que vai mudar a vida das pessoas. Ele não vai pregar outro evangelho, um evangelho fácil, um evangelho que coloca o homem num trono e Deus de joelhos perante o homem. Não. Ele sabe que a missão ela é muito difícil, mas ele vai pregar somente o evangelho de Cristo. E é aí que Paulo ele vai começar a escrever para Romanos. E diz aqui, vamos lá comigo, em 1 Romanos, nós vamos começar a exposição agora que você sabe como que estava a situação. Paulo, ele vai começar a escrever. E nós vamos ler o versículo de número 1, a parte A. Paulo começa a escrever nessa carta assim. Paulo. Ele só escreve primeiramente o nome dele e dá uma vírgulazinha. Paulo, ele apresenta com o nome que no latim significa pequeno. Ele já vai se apresentando com o nome que com frequência ele vai usar, e depois ele vai usar não por coincidência, mas por mudança de vida, depois que ele se tornou um cristão. Ele que se chamava Saulo, que era conhecido como Saulo de Tarso, em todas as outras cartas ele vai ser conhecido apenas como Paulo, como pequeno. E Paulo, ele está escrevendo, e a primeira coisa que ele demonstra é dizendo que ele não se envergonha do que Jesus fez na vida dele. Ele não vai usar mais o nome dele antigo para abrir portas para ele. Porque às vezes a pessoa, mesmo estando em Cristo, ela continua confiando no berço que ela tem aqui na terra. Meu nome é o Arley Silva Abravanel. Opa, então peraí, tem uma outra cadeira para você aqui. Abravanel? Que isso? Não, Paulo, agora é o nome de Cristo que tem que abrir portas para ele. É o nome que Cristo deu a ele, que ele vai assumir como característica dele, e ele vai ser chamado assim, e vai ser conhecido somente assim. E meu irmão, ele demonstra que ele não se envergonha disso, de ser chamado de cristão. Ainda que em Roma, cristão fosse tratado igual lixo. Ele não, eu sou cristão. Eu não posso voltar atrás na minha fé. Eu não posso me envergonhar do meu Senhor. E ele, com essa atitude, ele já vai limitar, meu irmão. E se nós vamos começar uma carta expositiva que vai trazer uma mudança de vida, essa é a primeira que você tem que ter: limites. Você precisa limitar, primeiramente, a maneira que as pessoas te chamam, que elas te conhecem. Outro dia, um rapaz aqui na porta da igreja, o outro passou, ô noiado, ele, oi. Ô mané, não.
Meu nome é Paulo. Meu nome é simplesmente esse. Você tem que mostrar na tua vida o que Deus ele fez com você. Eu acho que está na hora de você, servo de Deus, cortar aqueles apelidos maus que eles colocam na tua vida. Não aqueles apelidos bons, carinhosos, né? Que dentro de casa, ô mainha. Não tem nada a ver. Mas tem apelidos que é para te denegrir, para acusar o teu passado que Deus já tirou. Então está na hora disso. Você precisa ter uma mudança e começa em você não se envergonhar de dizer que Jesus Cristo mudou a tua vida. Ô Mané, não, Mané hoje não, meu nome é Manuel. Não, mas por quê? Não, que agora eu sou servo de Deus. Ah, que isso, é bobo demais. Não, sério mesmo, vamos, né? Limites. Paulo, ele mostra, ó, eu sou servo de Deus, meu nome é esse. E ele vai dizer aqui claramente, em Romanos 1, versículo 1, a parte B, ele diz o seguinte, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Ele vai ser chamado para ser apóstolo de Cristo. E amados, uma coisa que nós precisamos entender, que Paulo, ele está deixando muito claro, e ele mostra isso nessa humildade, diz aqui, ó, Romanos 1b, diz assim, perdão, virou a página aqui, ele diz aqui, servo de Cristo Jesus primeiro. Isso demonstra um senso de humildade. Ele mostra quem ele serve, porque em Roma, imagina só, uma nação que se adora homens, César é tudo em Roma. Adora-se imagens, tem todos os tipos de imagem em Roma. Mas Paulo está dizendo, eu sirvo a Jesus Cristo. Posicionamento, amados. Posicionamento. Imagina só, num lugar aonde se adoram tantas imagens, tantos homens, tantas coisas, um cristão que adora só Jesus Cristo é caso raro. E até nos dias de hoje, ser cristão que adora somente a Jesus Cristo mesmo é um caso raro, porque as pessoas hoje elas buscam tanto a glória que vem do homem, a idolatria que vem do homem, adoram homens, adoram placas de igreja, pessoas que adoram somente a Jesus Cristo, é algo raro. E Paulo está dizendo o tipo de cristão que ele é. Ele está dizendo que é um tipo de cristão que adora somente ao Senhor, porque ele sabe em quem ele crê. Olha o que diz aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo de número 11. 2 Timóteo, capítulo de número 1, no versículo de número 11, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ó, meu nome é Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo. Diz aqui, ó, desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Diga glória a Deus. Vamos comigo no livro de Jó, capítulo de número 19. Jó, capítulo de número 19. Jó, no momento de grande adversidade na tua vida, ele vai fazer essa declaração. Jó 19, versículo de número 25. Olha o que a palavra do Senhor ela vai dizer. Amém, amados?
Diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ó, Paulo ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Jó ele diz: eu sei que o meu Redentor ele vive. E você? Você sabe como que é Jesus? Em quem você crê? O que ele pode fazer? Você sabe o que Jesus Cristo ele pode fazer na tua vida? Ele sabe. Por isso que ele se apresenta: eu sou servo de Jesus Cristo. E a palavra servo, no original, ela é traduzida como doulos, que quer dizer escravo. Ele está dizendo: eu sou escravo de Jesus Cristo. Em Roma se tinham muitos escravos, mas ele está dizendo: ó, eu sou escravo, eu sirvo somente a Jesus Cristo, somente a Ele. Porque o que fazia a pessoa ela ser escrava de outra? Ela ser comprada por ela. Quem te comprou foi quem? Foi Jesus Cristo? Foi, sim ou não? Então a partir de hoje diga para ele: Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui para te servir, para te adorar, para te louvar em todos os momentos da minha vida. Aleluia! Diz aqui ó, na parte C, Romanos 1, parte C. Paulo ele diz: meu nome é Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele vai deixar aqui a seguinte indagação: servo de Cristo, de Cristo Jesus, vírgula, chamado para ser apóstolo. Olha como que Paulo ele se apresenta: eu fui chamado para ser apóstolo. Ou seja, ele tem um senso de autoridade, da responsabilidade que ele recebeu. Mas ele sabe que em Roma ele vai encontrar muita oposição. Por quê? Porque o critério para se ser apóstolo era ter andado com Cristo, ter sido evangelizado por ele próprio. E como Paulo, ele não vai andar diretamente com Jesus, literalmente, ele já sabe que vai chegar uma oposição lá na frente. Porque talvez eles vão pensar que ele é um apóstolo fajuto que quer abrir uma igreja ali para explorar a fé dos outros. Claro que nenhuma comparação com os dias de hoje é relevante, mas o que mais se tem é isso. Então Paulo está dizendo: ó, eu fui chamado para ser apóstolo. Ele está deixando isso bem claro para que não houvesse nenhum tipo de comparação com falsos profetas, com falsos apóstolos, com pessoas que usam o título apóstolo para ter cadeiras mais altas, hierarquias mais altas. Por isso que ele deixa muito claro que ele não quer que isso aconteça. Ele está dizendo: ó, eu fui chamado para fazer o trabalho de um apóstolo. E é pela misericórdia de Deus. E diz aqui, ó, que ele vai fazer isso aqui, ó. Versículo de número 1, a parte D. Diz assim: separado para o evangelho de Deus. Separado. Eu não posso fazer outra coisa. Eu fui separado para fazer a vontade de Deus, anunciar o evangelho dele. E o evangelho de Deus, primeiramente, se baseia em arrependimento. Eu vim pregar aqui foi arrependimento. Essa cidade, ela está muito corrompida. Roma está de cabeça para baixo. Satanás, ele está mudando a visão das pessoas. Eu vim pregar arrependimento, mas eu vim anunciar mudança de vida através de boas novas do evangelho. Ele deixa muito claro qual que é a missão dele:
ali naquela cidade. E Paulo, ele não chega esbanjando confiança nele, mas ele tem a convicção naquilo que Deus ele faz, da maneira que Deus ele vai usá-lo, da maneira que Deus ele vai fazer. O evangelho de Deus, ele salva vidas. Diga para quem está do teu lado, o evangelho de Deus ele salva. E ele compreende a missão que ele tem. Eu fui separado, colocado para fazer isso. E você, minha irmã e meu irmão, você entendeu a sua missão? A sua responsabilidade? Porque hoje é somente uma introdução. As mensagens mais para frente, elas vão apertar um pouco mais. Mas você entendeu o que é levar o nome de Cristo na tua vida? Imagina só, você observado de todas as maneiras. Paulo, ele pode começar a enfrentar uma oposição já no primeiro versículo, se Deus não for com ele, porque ele não nega a sua fé. E só tem duas maneiras de uma pessoa negar a fé dela. Primeiramente, com os lábios, quando ela não crê em Cristo, mas também com as atitudes que ela tem. Talvez você não nega a Cristo com os lábios, mas o teu coração pode estar longe dele. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu levantei minha mão bem alto. Tudo bem, mas e depois? Você continuou separado? Você continuou fugindo das coisas do mundo? Você continuou fugindo da roda dos escarnecedores? Você continua se diminuindo, porque a intenção é essa. Paulo, ele não acha que ele é melhor do que os outros. E meu irmão, está cheio de cristão achando que é melhor do que os outros. Por isso que os maiores escândalos acontecem naquelas igrejas que eles se acham melhores. Mas nós somos pequenos demais. Eu sou pequeno demais. Eu tenho que entender isso. Eu não posso ter altivez perto de um Deus altíssimo. Eu não posso querer ser outra coisa a não ser servo de Cristo, que já é uma honra maravilhosa, mas Ele te chama para uma missão ainda muito maior, que é dar testemunho dEle, que é você durante todos os dias da tua vida mostrar que trevas e luz não se misturam, que não há junção entre o santo e o profano. Meu irmão, não existe esse tipo de comunhão, porque Satanás, ele não senta na mesa com Deus, ele não se assenta, ele não está no meio dos querubins que entoam louvores a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, deixa as coisas que são modas ficar no mundo. E às vezes a pessoa ela não tem noção. Outro dia mandaram para o meu celular, não manda não, vídeo do Eduardo Costa cantando louvor. Que junção tem o santo com o profano? Qual que tem? Uma hora meus lábios são ungidos para adorar, e outras horas para adorar o inferno, propagar a mentira, incitar adultérios. Que junção que tem? Que junção, meu irmão? Não existe isso. Que junção que tem você, por exemplo, colocar num pedaço de papel um poder que só Jesus ele tem.
é diminuir demais o que Deus ele fez por nós. Você e eu só vamos conseguir ser exemplos para as pessoas se nós deixarmos o Evangelho nos moldar. E sabe quando ele nos molda? Quando todo dia você já levanta pedindo perdão, se arrependendo, mostrando para Deus: Senhor, eu preciso de Ti. É o Teu Evangelho que salva, porque a boa nova do Evangelho, sabe o que é? Será que você vai ter 50 casas? Você vai ter 30 carros? Você vai ser isso, você vai ser aquilo? Não. As boas novas do Evangelho ele pode te salvar, viu? Ele pode te salvar. Ele pode tirar a tua vida do fundo do poço e pôr sobre a rocha. Por isso que Paulo, ele está dizendo: eu sou pequeno, eu vim para servir, vim fazer um trabalho pesado, mas eu creio que o Evangelho salva vidas. E ele vai salvar você. Ele vai salvar a tua família. E ele vai fazer uma grande obra. Amém? Então toda a igreja fica de pé. E assim, meu irmão, nós entramos em Roma, aonde uma grande obra de Deus vai ser feita. Mas hoje o Senhor, Ele quer fazer uma grande obra, na sua vida. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eu quero convidar a você, meu irmão, todos os dias, se policie para pedir perdão a Deus, a pedir perdão ao Senhor, a se entregar para Deus. Porque, meu irmão, não adianta. Não adianta, se você se deslumbra com o mundo aí fora, você nunca vai ser tomado pela presença de Deus. E talvez as oportunidades, elas vêm e a gente não aproveita. Outro dia eu vi uma reportagem de um rapaz, de 43 anos, que morreu com vários tiros lá em Santa Luzia. E eu conheci esse rapaz. Eu já andei com ele. E eu me lembro que um dia nós estávamos numa casa e começou a chover muito. Uma mansão lá na Pampulha. Eu lembro que a árvore caiu em cima do meu carro e no carro dele também. Mas naquele dia eu glorifiquei tanto a Deus, mesmo não sendo cristão, porque eu vi o livramento de Deus naquele dia da minha vida. E passou algum tempo, me converti, virei obreiro, larguei as coisas do mundo, virei pastor, pela misericórdia do Senhor. E hoje eu estou aqui. Mas ele foi fazendo o caminho todo ao contrário. Deus deu o mesmo livramento. Gostava muito de ostentação, das coisas mundanas, das coisas terrenas. E hoje ele está morto. Ele foi preso. Eu lembro que eu mandei muitas cartas para ele, mandei livros falando: olha, Jesus te ama, Ele pode mudar a tua vida, Ele mudou a minha. Hoje eu sirvo a Deus com alegria no meu coração. Serve Ele também. Primeira coisa que ele fez quando saiu da cadeia não foi ir para a igreja e buscar a Deus.
foi se reunir com a rapaziada. E hoje aqui eu estou de pé diante do Senhor, onde eu vou permanecer até o último dia da minha vida. Vou lutar por isso. Mas as oportunidades se acabaram. Então eu quero fazer um convite para você, meu irmão, que talvez hoje diz assim: pastor, o mundo me atrai demais, o ambiente do bar, o ambiente da farra, o ambiente das festas, eles me atraem demais. Mas, meu irmão, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. O único que pode te salvar é o Evangelho de Cristo. E ele não é baseado a mão na cabeça, não. Passando, fazendo carinho, não. É arrependimento. É você falar com Deus: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou lutar a minha vida inteira para provar para o Senhor que eu te amo. E não tem melhor vida do que isso. Por isso, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, pastor, está dando tudo errado, e quer voltar para Jesus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se você quiser pedir perdão para Deus, ainda dá tempo. Mas você precisa se levantar já lutando, porque o pecado jaz à porta. Mas já se levantar lutando e dizendo: eu vou passar a minha vida inteira lutando para provar para o meu Deus que eu o amo. Igual Ele me ama, eu não tenho jeito. Mas eu vou provar que eu amo Ele mais do que tudo na minha vida. Então, se você está aqui e está longe dos caminhos do Senhor, quer voltar, vem aqui na frente. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, estou sem congregação, vem aqui, eu quero orar por você. Se você diz assim: pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, mas eu quero que Deus ele faça uma grande obra na minha vida, vem aqui, que eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu preciso pedir perdão para Deus, eu preciso falar com o Senhor. Hoje eu preciso me ajoelhar diante de Deus, porque eu vou me levantar como uma pessoa diferente. Se você quer, não faça igual o meu conhecido, não. Vem hoje aqui diante do altar, põe a vida na presença do Senhor, para que você caminhe firmado sobre a rocha. Pastor, eu estou bem. Todos estão bem? Não se engane. Não se engane. Não se engane. Oportunidade se aproveita. E amados, é pedir perdão. Porque aqui nós não acreditamos que Deus ele tem um caderno de rascunho na mão. Ele tem um livro. Não é que você pecou que o seu nome vai ser riscado na hora. É se você não se consertar, no final será riscado. Porque senão, haja caderno no céu, pelo tanto de pecado que a gente tem. Mas se você pedir perdão, o nome que foi escrito pelo sangue de Jesus, ele permanecerá escrito por toda a eternidade. Mas depende só de você. Por isso eu quero que você fale com Deus agora. É você. Abra o teu coração para Deus, que eu vou estar orando pela tua vida. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, o Evangelho salva, Pai. Ele nos diminui. O Evangelho, ele nos mostra o caminho da paz, o caminho do Senhor.
Então, meu Deus, toma a vida de cada homem, cada mulher aqui presente. Falhos todos nós somos, mas, meu Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos, meu Deus, de força que vem do Senhor para lutarmos e vencermos, meu Pai, a nossa própria concupiscência, a nossa própria vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude a caminhar, a testemunhar em Teu favor, a entendermos o nosso lugar, que antes de termos títulos, nós temos que ser servos, Pai. Antes do título terreno, das honrarias terrenas, tem a servidão ao Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos, Pai. Levanta este que tem dificuldades, esse, meu Deus, que eu tenho certeza vai ser uma pessoa grande nessa terra, porque é pequeno perante o Senhor. Então abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa esses que estão de pé, nos mantenha firmados na Tua presença, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus.